Boa noite, irmãos queridos. Deus abençoe vocês. Espero que vocês estejam gozando a mais perfeita paz. Que o Espírito Santo possa iluminar a vida de vocês nesse momento em que nós vamos fazer uma meditação, mais uma vez, na Palavra de Deus. A última vez que eu falei, no último vídeo, eu falei sobre Lúcifer. Esse anjo que era importante no céu, um dos primeiros anjos do céu, revestido de toda a beleza, de toda a glória, né? Que causava admiração a todos os santos anjos, pela sua formosura, pela sua inteligência e sabedoria. Ele foi dotado de muita sabedoria. E não sabemos o porquê, né? Nós sabemos que isso é um mistério, mas começou a brotar no coração de Lúcifer uma mágoa, criar uma raiz de amargura, principalmente quando o Pai reuniu as hostes celestes, aqueles milhares e milhares de anjos ao seu redor do trono, porque ele queria fazer um pronunciamento. E ali todos ficaram na expectativa o que o soberano Deus ia falar. Foi aonde que Deus expôs para os seus seres criados que ele ia criar a terra. Então, houve essa reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre a Trindade. Lúcifer não foi o convidado. Isso ele ficou magoado. Nós falamos sobre isso. E quando Deus acabou de anunciar a notícia da sua criação que ele ia fazer a terra, né? Todos os anjos se curvaram. Quando Deus apresentou que Jesus Cristo seria o Criador, era Ele que ia criar. Todos os anjos se curvaram. E Lúcifer também se curvou. Mas já com um sentimento ruim no coração. E houve tudo aquilo, né, que ele fez, começou a fazer o seu comércio. Que em Ezequiel, no capítulo 28, fala do comércio que ele fez, né? A sua iniquidade. Então, houve uma instabilidade no céu. Interessante que os santos anjos confiavam em Lúcifer. Por quê? Porque Lúcifer, ele era o seu chefe, era ele que dava as ordens, ele que orientava como devia fazer. Então ele era muito amado no céu, pelos anjos. Mas quando ele começou a semear a sua maldade no céu, uma parte foi ficando do lado de Lúcifer. Então diz que, no livro, eu estou lendo o livro O Patriarcas e Profetas, né? Da escritora Ellen White. Então ela diz que, tirando vantagem da amável e leal confiança nele depositado pelos seres santos que estavam sob as suas ordens, com tal arte infiltrara nas suas mentes a sua própria desconfiança. Ele começou a fazer o seu comércio de maldade. Numa mente de anjos que nunca tinha passado pela mente dele qualquer desconfiança do Deus Altíssimo, ele começou a semear. Começou por colocar no coração dos anjos que eram escravizados pelas ordens, pelas leis de Deus. Se fosse eu, dizia Lúcifer, eu deixaria todos vocês livres.
para vocês fazerem o que vocês quiserem. Vocês não são livres. Que tristeza, né? E assim ele foi falar. Então eram tais expressões repetidas por ele quando isso servisse aos seus intuito, como prova de que os anjos não estavam completamente de acordo com o governo de Deus, ao mesmo tempo em que de sua parte pretendia uma perfeita fidelidade para com Deus. Interessante, né? Olha só. Ao mesmo tempo em que de sua parte pretendia uma perfeita fidelidade para com Deus, insistia que modificações na ordem e na lei dos céus eram necessárias. Olha essa que audácia. Apesar de eu sair inteiramente junto com o meu Criador, eu estimá-lo, né? Mas ele disse, mas há necessidade de fazer algumas mudanças. Algumas coisas têm que ser mudadas. E essa discórdia que ele foi, né, implantando assim, né? E dizia, assim, enquanto trabalhava para provocar a posição à lei de Deus e infiltrar seu próprio descontentamento na mente dos santos anjos, sob o seu mando, ostensivamente estava ele procurando remover o descontentamento de reconciliar-se anjos desafetos com as ordens dos céus. Isso aí, gente, parece que foi de uma hora para outra, mas não foi. Isso aí levou tempo, levou décadas, ele fazendo isso lá no céu, sabe? Esse comércio né, lá no céu. Ao mesmo tempo em que secretamente fomentava a discórdia e a rebelião, com uma astúcia consumada, fazia parecer como se fosse o seu único intuito promover a lealdade e preservar a harmonia e a paz. O espírito de descontentamento, que assim se acedera, estava a fazer as suas obras funestas. Conquanto não houvesse uma insurreição declarada, a divisão de sentimentos imperceptivelmente crescia entre os anjos. Você já imaginou, gente? Aqueles milhares de anjos, né? E aquilo foi crescendo, entende? Foi crescendo. Alguns haviam que olhavam com favor para insinuações de Lúcifer, como contra o governo de Deus. Olha só, né? Alguns olhavam com as insinuações de Lúcifer contra o governo de Deus, posto que tivesse estado até ali em perfeita harmonia com as ordens que Deus estabelecera. Achava-se agora descontentes e infelizes. Olha o que ele foi capaz de fazer. Agora os anjos começaram a se sentir infelizes, porque não podia penetrar nos seus conselhos insondáveis. Não estavam satisfeitos com o seu propósito de exaltar a Cristo. Aí eu fico se imaginando, né? Quando Cristo passava, a Trindade passava, os anjos, né? Agora já eles reverenciavam. Agora reverenciavam sim, mas já com uma insatisfação no coração. Entende? E aí diz aqui assim, não estavam satisfeitos com o seu propósito de exaltar a Cristo. Estes se encontravam prontos para apoiar a exigência de Lúcifer, para ter autoridade igual ao Filho de Deus. Olha o que Lúcifer fez com os anjos. Agora os santos anjos, né, já não estavam mais contentes. Eles acreditaram naquilo que Lúcifer pregou para eles, né? Colocou no coração dessa insatisfação.
entende? Eles queriam ter o mesmo direito de Cristo, ter a igualdade. Vocês estão vendo que a guerra que houve no céu foi por causa de Cristo. Por isso que dois seres lutam pela sua alma, Jesus Cristo e Satanás. Quem vai ganhar essa batalha vai depender de você. Entendeu? Né? E aqui diz, estes se encontravam prontos para apoiar a existência de Lúcifer, para ter autoridade igual ao Filho de Deus. Entretanto, anjos que eram fiéis e verdadeiros sustentavam a sabedoria e a justiça do decreto divino e se esforçavam para reconciliar esse desafeto com a vontade de Deus. Os anjos lutavam ali com Lúcifer, aqueles anjos, sabe, bons, que não concordavam com as atitudes dele. Cristo era o Filho de Deus. Tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Jesus existia, né? Antes de tudo isso. E tinha sido com eles antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estiveram com ele à destra do Pai. Sua supremacia, tão cheia de bênção a todos os que vinham sob o seu domínio benigno, não havia até então sido posto em dúvida. Passaram, não sabe quantos milhares de anos já tinha passado. Isso nunca tinha acontecido no céu. A harmonia do céu nunca fora interrompida. Por que deveria agora haver discórdia? Os anjos fiéis apenas podiam ver as consequências terríveis para essa dissensão. E com rogos ansiosos, aconselhava os que estavam desafetados e renunciarem ao seu intuito e se mostrarem leais para com Deus pela fidelidade do seu governo. Os anjos que não ficaram do lado de Lúcifer, eles que davam esses conselhos para eles, né? Com grande misericórdia e de acordo com o seu caráter divino, Deus suportou longamente Lúcifer. Imagina, irmãos, foi de uma hora para outra, meus queridos, que Deus expulsou do céu. Não foi assim, não. Isso foi longo, entende? O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu, não sabia disso. Era um elemento novo e estranho, misterioso e inexplicável. O próprio Lúcifer não estivera a princípio ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Ele não sabia. Ele não tinha noção o que poderia acontecer, o que iria levar ele com esse sentimento que ele estava. Durante algum tempo, receou exprimir a ação e imaginações de sua mente. Todavia, não as repeliu, não via para onde deixar levar. Entretanto, esforços quais somente o amor e sabedoria infinita poderia imaginar foram feitos para convencê-lo dos seus erros. Nós não podemos nem imaginar o que Deus fez para convencer Lúcifer dos seus erros. E provou que a sua desafeição era sem causa e fez-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Está no Salmo 145, isso, verso 17. Que os estatutos divinos são justos e os que, como os tais, ele deveria reconhecer perante todo o céu. Houvesse feito ele isto, poderia ter salvo a si mesmo e muitos anjos. Ele não tinha, naquele tempo, repelido totalmente a sua lealdade a Deus, embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor. Lógico, agora já não era mais o que ficava diante do Pai, né? Diante do trono. Ele era o querubim cobridor. Dali
ele que levava as ordens, era ele, era o imediato de Deus, né? Que agora no lugar dele está o anjo Gabriel, que nós vemos que ele apareceu muitas vezes na Bíblia, né? Apareceu para Isabel, apareceu para Maria, né? Lá no Velho Testamento, né? para Josué, entende? Né? Então, ele perdeu essa posição, né? Ele não tinha mais essa posição. Então, diz que ele não tinha, naquele tempo, repelido totalmente a sua lealdade a Deus. Tá vendo? Até aí ele já tinha uma lealdade a Deus, embora tivesse deixado a sua posição de querubim cobridor. E, contudo, se estivesse ele disposto a voltar-se para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador, e satisfeito para preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado à sua posição e suas funções, se ele tivesse arrependido, né? Chegado era o tempo para uma decisão final, porque Deus deu um tempo para Lúcifer, como Deus dá tempo para todo ser humano. Ele deu um tempo para Lúcifer pensar no que estava no coração, né? E depois ele foi chamado novamente à presença de Deus para saber o que ele tinha resolvido, porque o mal já estava feito no céu, né? E chegada a hora do tempo para uma decisão final, deveria render-se completamente à soberania divina e colocar a sua fraca rebelião. Quase chegou a decisão de voltar-se, quase. Mas o orgulho impediu disso, irmãos. Que tristeza, o orgulho é uma coisa terrível, né? É um mal terrível. Por isso que a Bíblia diz que ali não sei se é Eclesiastes ou Provérbios que fala, acho que é Eclesiastes, que fala das coisas que Deus odeia, não é isso? Entre elas está o orgulho, a presunção, não é isso? Então, ele quase, mas o orgulho impediu disso. Era sacrifício demasiado grande para quem fora tão altamente honrado confessar que estivera em erro e que suas imaginações eram errôneas e render-se à autoridade que ele procurara demonstrar ser injusta. Um compassivo Criador, sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurava fazê-lo retroceder do abismo e da ruína em que estava prestes a emergir. Sua misericórdia, porém, foi mal interpretada. Lúcifer apontou Lúcifer apontou a longanimidade de Deus como uma prova da sua superioridade, como indicação de que o Rei do Universo ainda acenderia às suas imposições. Você acha que Deus ia ceder às imposições de Lúcifer? Ele acreditava que sim. E se os anjos permanecessem firmes com ele dizia, ele declarou, poderia ainda ganhar, né? Ele tinha certeza que se os anjos permanecessem fiéis com ele, eles iam ganhar essa parada. Ganhava tudo o que desejasse. Persistentemente, defendeu a sua conduta e se entregou amplamente ao grande conflito contra o seu Criador. Assim foi que Lúcifer, o portador de luz, aquele que participava da glória de Deus e servia junto ao seu trono, tornou-se pela transgressão Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos e destruidor daquele que o céu confiou a sua guia e guarda. Rejeitando com desdém os argumentos e rogos dos anjos fiéis, acusou-lhes de seres escravos iludidos. Quando os anjos foram dar conselho para Lúcifer, pensa bem, ele disse, vocês são uns escravos iludidos. Eu vou ser livre. Ele disse isso, entende? Então, é muito triste, né? Eu fico assim, quando eu leio isso, de ver, né? Aí chegou o momento, né, que a preferência mostrada para com Cristo declarou ele ser um ato de injustiça, tanto para si como para todo o exército celestial, e anunciou que não mais
sujeitaria essa usurpação dos direitos dos seus e deles. Nunca mais reconheceria a supremacia de Cristo, ele disse, nunca mais eu reconheço. Resolvera reclamar a honra que deveria ter tido e conferida a ele, e tomar o comando de todos que tornassem seus seguidores. E prometeu àquele que entrasse para suas fileiras um governo novo e melhor, sobre o qual todos gozariam de liberdade. Mal sabiam eles. Grande número de anjos deram a entender seu propósito de aceitar como chefe. E, lisonjeado pelo apoio com suas insinuações, eram recebidas e esperou conquistar todos os anjos para seu lado e tornar-se igual ao próprio Deus e ser obedecido pelo exército celestial de Deus. E os anjos fiéis ainda estavam com ele e com os que com ele simpatizavam para que submetessem a Deus e apresentavam-lhe os resultados inevitáveis se caso recusassem a isso. Aquele que criara poderia subverter seu poder e castigar de maneira notável a sua revolta ousadia. Nenhum anjo poderia, com êxito, opor-se à lei de Deus, que é tão sagrado como ele próprio, como o próprio Deus. A sua lei é sagrada. E advertiram todos que fechassem os ouvidos ao raciocínio do enganador de Lúcifer, e insistiram com que seus seguidores para buscarem a presença de Deus sem demora e confessasse o erro de pôr em dúvida sua sabedoria e autoridade. Muitos estiveram dispostos a dar atenção a esse conselho, arrepender-se de sua desafeição e procurar de novo ser recebido ao favor do Pai e do Filho. Lúcifer, porém, tinha pronto outro engano. O grande rebelde declarou, então, que os anjos que com ele se uniam tinham ido muito longe para voltar. Que eles conheciam a lei divina e sabia que Deus não perdoaria. Declarou que todos os que rejeitassem a sua autoridade do céu seriam despojados de sua honra, rebaixados as suas posições. E quanto assim estavam decididos nunca mais reconhecer a vontade de Cristo. A única maneira de agir que restavam a eles era ser seguidores de Satanás. Satanás conseguiu convencê-los. Foi aí então que houve a guerra no céu. Satanás, junto com aqueles anjos, com a terça parte dos anjos que ficaram ao lado dele, queriam tomar o céu à força. Ele disse, se nós lermos na Bíblia, eu vou pôr o meu trono acima do Altíssimo, eu serei semelhante ao Altíssimo. Isso é o que estava no coração de Lúcifer. Né? Então houve a batalha no céu. A Bíblia diz, que em Apocalipse está escrito, que Satanás e seus anjos batalharam. Cristo e seus anjos pelejaram contra Satanás, e Satanás e seus anjos pelejaram, mas eles não resistiram à força do céu, os anjos celestes e a Cristo, e eles foram expulsos do céu. Sabe, quando eles foram expulsos do céu, muitos anjos, eles ficaram do lado de Cristo. Não foram com Satanás, mas ficaram com uma dúvida. Será que Satanás estava certo? Será que realmente Deus, se nós não obedecermos, ele vai nos destruir? Essa dúvida ficou. Sabe por que Deus não destruiu Satanás no momento, no ato, em vez de expulsar do céu, destruísse? Porque Satanás tinha colocado dúvida no coração dos seres celestes. E Deus precisava provar quem era Satanás e quem ele era. Por essa razão que nós estamos vivendo esses 6.000 anos de pecado, Deus está provando para o universo quem é Satanás. Vocês estão vendo os crimes, vocês estão vendo aí as mentiras,
os roubos, né, os maus governos. Vocês estão vendo aí a natureza como está revolta, né? Chuva demais no lugar que faz um grande estrago, mata muita gente. Seca no outro lugar. Fome, peste, miséria. Tudo isso é obra de Satanás. E Satanás, então, precisava provar diante dos santos anjos do céu e também diante do universo que Lúcifer estava errado. E ele provou. Nós vivemos num mundo muito mal, tanta maldade. Nós não temos paz aqui nessa terra. Não temos segurança a não ser em Cristo. Todos os dias eu oro, Senhor, eu ponho a minha vida nas tuas mãos. Porque só nas mãos de Jesus eu posso dormir em segurança. Quando eu saio, eu faço a oração, Senhor, a minha casa eu entrego nas tuas mãos. Porque, irmãos, se nós não depositarmos em Cristo a nossa vida e essa confiança nele, estaremos perdidos. Estaremos do lado de Satanás. Com Jesus é melhor. Que Deus abençoe vocês. Eu gosto de passar para vocês essas coisas que eu leio, porque eu leio muito, gosto muito, amo ler o Espírito de Profecia. Amo demais, porque assim a gente compreende, porque a Bíblia é muito resumida. Entende? É muito resumida. Mas Deus deu ao Espírito de Profecia. Então, quando nós lemos na Bíblia e lemos sobre o Espírito de Profecia, então nós temos uma clareza ampla, amplia, né? Amplia nossa mente para nós compreendermos. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite abençoada, uma tarde abençoada, um dia abençoado. Que vocês fiquem na paz. E lembre-se, 2 seres lutam por suas vidas. Cristo e Satanás. Quem vai vencer depende de você. Se você entregar para Jesus ou se você ficar no mundo de Satanás. Mas o conselho de Deus é: fique com Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. E que vocês sejam muito felizes. E que a vida de vocês seja entregue ao nosso Criador. Amém?